Olá, seja bem-vindo ao IPC Talk, nossa maneira agora online de comunicar a palavra de Deus, e queremos já desejar que você seja muito bem-vindo aqui entre a gente e convidar você também a participar desse nosso encontro. Teremos programas semanais aqui apresentando a palavra de Deus. O objetivo dessa nova ferramenta da nossa comunidade é apresentar de forma positiva a palavra do Senhor, mas de uma maneira espontânea, de diálogo, de conversa, e a partir daí tirarmos reflexões bíblicas da verdade da palavra de Deus e aplicar isso à nossa realidade, à nossa vida cotidiana. Então esse é o nosso objetivo, de a gente interagir, conversar, bater papo, mas acima de tudo, tirar a verdade da palavra de Deus para a gente aplicar na nossa vida, tá bom? Então, curte aí nosso vídeo, comente também, deixa o seu comentário aí e compartilha também para que esse nosso conteúdo chegue a mais outras pessoas. Nosso objetivo não é ficar famoso, nosso objetivo é que a palavra de Deus alcance mais pessoas, e você pode nos ajudar comentando, curtindo o vídeo e também compartilhando, tá bom? Então, a gente vai ter uma longa jornada aí em 2024 nessa nova ferramenta e queremos convidar você para participar conosco, tá bom? Eu quero chamar aqui os nossos amigos, nossos pastores, para participar dessa nossa conversa. Eu queria ouvir de você, pastor João, quais são as suas impressões, suas expectativas nessa nova ferramenta que a gente está usando aí. Sem dúvida, a expectativa alta, né? Queria cumprimentar você que está nos assistindo, cumprimentar vocês também, meus colegas, amigos. Estamos aqui para a gente conversar de fato, mas mais do que uma conversa informal, é refletir de fato sobre a palavra. A gente já tem preparado, orado, estamos nos debruçando já tem um tempo, né? E a proposta é justamente essa, a gente se aprofundar na palavra, ler a palavra e refletir sobre a palavra, refletir sobre a Escritura, dando atenção ao propósito que a gente tem para o ano, né? Na nossa igreja, que é refletir sobre a igreja, discipulado, e por isso escolhemos, né? A gente acredita que Deus colocou no nosso coração isso, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então a expectativa está alta, a gente está animado para o que vem por aí, e a gente quer a sua participação, fazendo o que o pastor Alan orientou. Você pode compartilhar, interagir, comentando no chat, e compartilhe para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas, para que a palavra se espalhe, para que a palavra avance para a glória de Deus. Muito bom, valeu, meu amigo. Eu vou chamar agora o nosso pastor Vanderlei, que vai estar também dando as suas primeiras impressões, a sua expectativa, pastor, dessa nova ferramenta que a gente está utilizando aí para a gente compartilhar a palavra do nosso Deus. A gente tem expectativa de alcançar mais pessoas. A gente fazia já há algum tempo, já há alguns anos, nosso estudo de forma apenas presencial, e a gente agora parte por uma investida maior, de alcançar mais gente, alcançar mais pessoas. O IPC Talk é para a gente conversar sobre o que realmente importa e o que realmente interessa para a gente, que é a palavra de Deus. A gente vai fazer uma jornada de aprendizado, de crescimento, de aprofundamento do texto bíblico. Mesmo sendo uma conversa, não será uma conversa banal. Não será aquilo que a gente normalmente chama de conversa fiada. Não. É uma conversa que importa, com consequências, em que o texto bíblico vai ser exposto, em que nós vamos trocar experiências, informações, mas de uma forma informal, sim, mas sem perder a sensibilidade para as questões espirituais e sem perder a profundidade que nós já há algum tempo temos nos nossos estudos presenciais. Então, eu convido você a estar com a gente, a trilhar com a gente esse caminho, a seguir essa jornada que nós vamos fazer juntos. Muito bom, meus amigos. Então, galera, curte aí mais uma vez, comente, compartilhe nosso conteúdo e faça desse programa também uma forma de interagir com a gente e fazer com que essa nova maneira de comunicar a palavra de Deus alcance mais pessoas, tá? E como é que a gente vai fazer aqui o nosso desenvolvimento?
A gente vai fazer a leitura bíblica do texto, tá? O pastor João já até adiantou aqui pra gente. A gente vai fazer uma série de exposição da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá? Então você pode abrir a sua Bíblia se você tiver acesso e acompanhar junto com a gente, tá bom? Eu vou fazer a leitura do texto e depois a gente vai fazer aqui um debate, uma conversa sobre os pontos mais relevantes que a gente achou no texto, tá bom? Mas antes, nós vamos orar, nós vamos pedir que o Senhor nos ilumine, nos oriente e que Deus seja honrado entre nós aqui. Se você puder orar, você pode fechar seus olhos, mas se você também não puder, você ore a Deus também em pensamento, tá bom? Eu vou fazer essa oração e logo assim a gente vai começar a dar as nossas primeiras impressões aqui dessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, tá bom? Vamos orar. Bendito Deus, rogamos a sua graça nesse momento, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ilumine, nos oriente e que tua verdade, Pai, seja revelada aos nossos corações, de maneira que a gente consiga aplicar isso no nosso dia a dia, trazer isso para a nossa vida, para o nosso interior, e que a gente consiga, Senhor, ser edificados por meio da tua santa palavra. Ó Deus, que esse momento seja um momento de alegria entre nós, de conversa, mas que o Senhor, acima de tudo, seja honrado entre nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pessoal, antes de a gente fazer a leitura, a gente vai dar nossas impressões aqui da introdução da carta, tá? A gente vai tentar pensar aqui algumas informações que talvez seja desconhecido para alguns, mas são informações importantes para a gente entender por que Paulo está escrevendo, a quem ele está escrevendo, qual é o contexto que se desenvolve ali naquele período. Então a gente vai começar aqui trazendo algumas informações importantes para a gente tentar entender de como funcionava aquela sociedade, a cultura, a religião, o contexto geográfico também, porque tudo isso é importante para a gente compreender o porquê e quais são as motivações do apóstolo Paulo estar escrevendo, tá? Eu queria conversar com o pastor Vanderlei. Pastor, diz aí para a gente um pouquinho desse contexto, da região ali de Corinto, como é que funcionava a sociedade naquele período? Então, por que isso é importante para nós? A gente tende a negligenciar essas informações. A gente não quer saturar vocês de informações, mas você precisa entender que a estrutura social em que a sociedade e que a igreja está vivendo vai influenciar diretamente nos objetivos que Paulo tem em relação a essa carta, a essa igreja. A igreja de Corinto tem uma localização estratégica. Ela faz uma ponte entre vários continentes. Além disso, é uma cidade portuária. Então, você imagina uma cidade portuária onde, naquele momento, na antiguidade, as navegações eram a rota, era a forma mais comum, forma mais comum de transporte. Tinha avião, não tinha carro. Estradas ruins. Não tinha. Era através da navegação. Então, você tem uma cidade portuária e que faz interseção com outros continentes. Para ali vai afluir um monte de gente interessada no comércio, faz disso uma cidade rica, uma cidade onde a movimentação e a circulação de dinheiro é imensa. A igreja está nesse lugar, onde há um afluxo de pessoas muito grande, onde o dinheiro está circulando. A cidade é uma cidade poderosa por conta da circulação de dinheiro, é igual a qualquer outra cidade do mundo hoje. Grandes capitais, centros comerciais. E com isso, há também uma população que se faz ali presente. É uma população comparada às grandes metrópoles de hoje. Então, você tem ali uma localização estratégica, uma cidade portuária, um fluxo intenso de comércio, uma população imensa. E, então, isso é importante para a gente, de cara saber. Por quê? Porque esse fato vai influenciar a igreja de Corinto, porque ela vai estar exposta
ela vai estar exposta a toda essa pressão, essa pressão social de uma cidade importante, onde o comércio e a riqueza está circulando, a igreja tem que conviver com isso, e claramente você vai perceber, ao tratarmos dos textos, que há uma divisão dentro da igreja de Corinto entre ricos e pobres. E Paulo, inclusive, vai tratar de alguns temas que surgem por causa disso, por causa dessa distinção de classes que há dentro da igreja. É claro que nós não estamos aqui propondo que toda a epístola ela está direcionada para isso, mas isso é um elemento importante na epístola de Paulo aos Coríntios. Muito bom, muito bom. Pastor João, e aí, você tem também algumas impressões do contexto ali da cidade? Sim. Como o pastor Vanderlei já ressaltou, por ser uma cidade movimentada, eu gosto muito de comparar, né? Se a gente olha para cidades que têm a mesma característica, claro, né, sem evitando anacronismos e entendendo que é outra época, mas cidades que cresceram, se desenvolveram, tendo como característica, né, ser uma cidade que tem porto ou portos, né? Como o Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ver que há uma grande movimentação, há um grande comércio, uma grande concentração e circulação de pessoas, né? Isso faz da cidade uma cidade bastante plural, em termos de característica de quem circula, né? Você não tem um único grupo, você não tem um único grupo com os mesmos interesses. Você vai ter dilemas sociais, desigualdades sociais, econômicas, como já foi bem apontado, justamente por conta dessa circulação constante de pessoas. Você tinha na cidade ex-escravos, escravos libertos, você tinha ex-soldados, ex-militares, você tinha gente proeminente, importante, por ser uma província romana forte na região da Caia. 2 portos, né? Não era nenhum só. Eu comparei Rio de Janeiro, mas você tem ali Santos também, que tem essas características, pela questão do porto. E você tem 2 portos, né? Que Corinto não era apenas uma cidade estratégica por conectar continentes, mas por juntar 2 mares também, né? O Mar Jônico, o Mar Egeu de um lado, e cada um com um porto, e ela no meio ali. Ela no meio, e aí tem essa circulação de pessoas, um grande grupo de judeus provenientes de Jerusalém e prosélitos também. Então você tinha mistura de religião, mistura de culturas, mistura de interesses. Tinha gente que só ia fazer negócio, mas tinha gente que ia para ficar. Tinha um aspecto religioso, um templo enorme dedicado a deusa Afrodite, salvo engano, e que tinha prostituição cultural, que era característica, e é característica também de uma cidade marcada por portos, né? Então, você tinha ali uma pluralidade de culturas e pessoas, né? Você não tinha um cidadão coríntio em si, formatado de uma única maneira. Você tinha diversas pessoas de diversos lugares trabalhando, vivendo, filósofos, pensadores, pessoas que eram comerciantes, que estavam passando por ali, e muitos ficavam também. Também escravos. Sim, escravos. Aliás, a cidade ela surge de escravos libertos. Sim. É interessante isso. Exatamente. Por que eu estou colocando essa questão? Porque são escravos libertos que estão buscando uma ascensão social. Sim. Buscando uma ascensão social. Como eu já falei, a preocupação aqui não é dividir a igreja entre ricos e pobres, não é essa a ênfase de Paulo. Mas toda a sociedade que está em mudança, as mudanças elas provocam transformações, as mudanças sociais provocam transformações, inclusive na igreja. Muito bom, muito bom. Talvez seja por isso que Paulo, então, vai tratar de alguns dilemas ali éticos, morais, né? Tinha aquela questão do rapaz tendo relação sexual com a esposa do seu pai, né? E ali há uma polêmica que a igreja meio que aceitava essa situação, e o apóstolo Paulo meio que dá uma repreendida nessa situação, talvez por causa dessa cultura um pouco mais permissiva a práticas, né? Costumam dizer, né? Os estudiosos costumam dizer que havia um apelido, né? Quando a pessoa era muito imoral, se comportava de maneira muito, muito devassa e entregue a orgias, né? Que essa pessoa era um coríntio, né? A pessoa é um coríntio, né? Para tu ver como é que era a característica da cidade de uma maneira geral e da população de uma maneira geral. E
e isso afeta, evidentemente, também o comportamento da igreja ou de alguns membros da igreja. Porque morar na cidade de Corinto significava, para aquela época, para aquele momento, que o indivíduo era dado à fornicação. Uhum. Era essa a ideia. Você era assim até que se prove o contrário. Né? O seu estilo de vida... É um fornicador. E a igreja está nesse contexto, nesse caldeirão. É uma igreja que precisa se manter pura, mas vive numa cidade que o lema da cidade é de Corinto, é alguém que vive na fornicação. Imoral. É alguém que vive na imoralidade. É alguém que vive na impureza. Seria a mesma coisa do que, por exemplo, quando as pessoas falam do carioca, que tem um jeito malandro, né? Assim, um carioca, ele tem uma propensão a ser mais malandro do que outras pessoas? Seria assim, isso? Eu acho que até em termos práticos, assim, se a gente olhar, nem indo para o texto ainda, né, mas olhar pelo aspecto relacionado à cidade e o trabalho que Paulo faz lá. Paulo é o que planta, né, essa comunidade. Se a gente ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e 18, quando ele está pela região, capítulo 18 mais especificamente vai trazer isso. A gente tem muito esse dilema, né, esse estigma de evitar contextos difíceis, cenários difíceis para a pregação do Evangelho, para a proclamação do Evangelho, para a plantação de igreja. Né? A gente vai do mais fácil para o mais complexo, para o mais difícil. E a gente sempre usa isso como desculpa. As pessoas daquele lugar, elas são imorais, elas gostam de ser imorais, elas não querem ouvir o Evangelho. A gente vai para essa região aqui porque é uma região mais fácil de comunicar o Evangelho. E Paulo não está nem aí para isso, né? Paulo chega num grande centro comercial, uma cidade portuária promíscua, caracterizada por ser promíscua, e está lá pregando o Evangelho, plantando igreja. Né? Isso já é uma lição para a gente também. Né? Nós fomos chamados por Deus, né, para não necessariamente fazer o mais fácil, nós fomos desafiados realmente a proclamar o Evangelho, e acreditando que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, mesmo em cenários e contextos extremamente difíceis, como era na cidade de Corinto. Sim, imagine uma cidade repleta de artistas, de artesãos, de filósofos, uma cidade influenciada pela cultura grega, que é extremamente permissiva, uma cidade influenciada pelos romanos, uma cidade assim é que Paulo tem um desafio imenso. Veja que essa epístola, ela é a maior epístola que nós temos do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreve uma segunda. Segundo os estudiosos, ele escreveu mais duas, que não chegaram até nós. E à medida que a gente tem o texto do Novo Testamento tão extenso como é o texto direcionado à igreja de Corinto, você vê que Paulo tem preocupações imensas com essa igreja. Uhum. E isso, em parte, se dá por tudo aquilo que nós já falamos aqui. Todo esse caldeirão de informações que nós colocamos aqui das diversas situações que essa igreja vive. E para a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, acho que a gente tem muita semelhança, né, com o estilo da cidade ou do estado do Rio, que tem essa mistura, que tem toda essa efervescência cultural, como o pastor Vanderlei falou aqui, sobre filósofos, artistas. Nós temos muitos artistas, uns mais conhecidos, outros nem tanto, mas que, de certa forma, influenciam o modo de vida do cidadão aqui do Rio de Janeiro. Né? Mas vamos para o texto? Vamos analisar uma parte do capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, mais apenas alguns versículos, do versículo 1 até o versículo 9. E aí a gente vai começar a fazer alguns comentários dentro dessa pequena parte, ou dessa perícope, como alguns chamam, para a gente começar a analisar aqui o que Paulo já inicia se comunicando com essa igreja que está nessa efervescência, como foi muito bem colocado aqui pelos nossos pastores, tá bom? Então vamos fazer a leitura. Eu vou ler aqui. A minha Bíblia é a versão Almeida Revista Atualizada. Você pode acompanhar aí também, tá? Então vamos lá. Primeiro assim, o capítulo 1 começa dizendo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que estão
todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, Pastor João, o que você pode extrair aí dessa pequena parte e trazer para a gente aqui, para fazermos alguns comentários a respeito desse texto? Sim, agora já com o texto lido, né, voltando, né, sobre a importância. A importância, ao meu ver, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, tal como diz a palavra. Mas quando eu olho para a carta aos Coríntios, e talvez, né, a gente consiga associar semelhanças culturais do nosso tempo, eu vejo como Paulo ele consegue comunicar de maneira tão para a igreja universal, né? Acho que os problemas que giravam ali em torno da igreja de Corinto são problemas extremamente atuais. Paulo, ele é até interessante, porque quando a gente vê ali já no versículo 2, ele falando, né, que aos que ele se dirige à igreja de Deus que está em Corinto, mas ele vai dizer lá no finalzinho, né, mas também a todos que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que Paulo, né, sabia da dimensão e do impacto que essa carta chegaria, atingiria séculos depois, milênios depois, porque são problemas que perduram nas comunidades cristãs até hoje, né? Paulo ele está lidando com problemas aqui de divisão. A gente vai falar mais especificamente sobre isso mais adiante, mas ele está lidando com problema de divisão, com problemas morais graves, com problemas relacionados a essas desigualdades que existiam dentro da igreja. Paulo vai tratar nessa carta, de uma maneira geral, sobre aspectos doutrinários importantes que nós valorizamos muito, como a ceia do Senhor deve ser executada, e todos esses detalhes Paulo vai tratar, e ele começa... cada detalhe, eu costumo falar isso, né? Cada detalhe desses primeiros versos aqui que Paulo escreve na saudação e na ação de graça já são importantes, porque já tem a ver, ele já toca em alguns problemas de forma incipiente, de forma inicial, ele já começa a tratar de alguns problemas que estão acontecendo na igreja de Corinto, né? Paulo já começa logo no primeiro versículo chamando a atenção de que ele é apóstolo. Isso é importante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ele já chama atenção. Ele faz isso em outras cartas? Faz. Só que aqui ele dá uma ênfase, né? Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele já faz questão de evidenciar isso, não para que se engrandecer, mas porque também há problemas relacionados à importância que Paulo tem na comunidade. Paulo, por muitos cristãos de Corinto, era desprezado. A gente vai ver com mais detalhes do porquê dele ser desprezado. Mas o próprio apostolado de Paulo é questionado, né? Tem essa questão que já no primeiro versículo aí ele já chama atenção a isso, né? Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus me comissionou, Deus me chamou, pela vontade de Deus eu estou aqui, estou escrevendo a vocês, né? Então, isso é uma coisa importante que já diz respeito a um problema que existe nessa igreja, que está relacionado também à divisão, mas mais diretamente ligado a Paulo, tem a ver com a não aceitação do apostolado de Paulo. E quando você fala sobre essa questão do chamado de Paulo, eu destaco aqui o seguinte: ele diz, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro diz, chamado. Ele não trata-se de... autodeclaração, ele não é voluntário. É passivo, né? Se a gente observar os verbos aqui nessa primeira parte, tanto em relação a Paulo como em relação à igreja em si,
né? Todos os verbos, quase todos eles, na voz passiva. É Deus agindo, é Deus chamando, é Deus santificando, né? É Deus quem santifica, é Deus quem chama. E quando você coloca essa questão, quando a gente coloca essa questão, você vê que há um eco muito grande do chamado que os profetas recebem no Antigo Testamento. É um chamado divino. Paulo não tem como recusar-se a cumprir um chamado que vem de Deus. Mas o apóstolo continua. Ele diz, há um chamado e ele identifica o objeto desse chamado. Quem o chama? Ele diz, eu sou chamado por Deus. Deus me chamou. Ele diz, pela vontade de Deus. E aí ele diz uma terceira coisa. Para chamado, pela vontade de Deus, ele é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, há um debate, há uma luta muito ferrenha na igreja para definir e para dizer quais são as qualificações que os apóstolos devem ter. As credenciais apostólicas. Há outros apóstolos que estão se infiltrando no meio da igreja de Corinto. Apóstolos que querem roubar de Paulo a primazia dele como aquele que é o pai dessa igreja, o fundador dessa igreja. E eles alegam que Paulo não tem as qualificações para ser apóstolo. Paulo não tem credenciais e nem autoridade para ser apóstolo. Você vê que na segunda epístola isso chega ao extremo de Paulo ter uma carta inteira que é uma carta biográfica de Paulo, porque ele expõe as suas vísceras do sofrimento que isso produziu no coração de Paulo. Mas aqui ele começa dizendo, olha, eu fui chamado por Deus, esse chamado é a vontade clara de Deus, e eu sou chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. O que significa ser apóstolo de Jesus Cristo? Significa que a sua posição de autoridade em relação à igreja de Corinto vem diretamente do Cristo. Ele é um apóstolo qualificado tanto quanto os 12. Tanto quanto os 12. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Uma provocação. Podemos ter apóstolo hoje? Existe essa possibilidade de alguém ser chamado por Deus, como no caso de Paulo, e ser intitulado na mesma categoria como apóstolo? Negativo. Na verdade, a gente precisa entender bem, né, os usos da palavra apóstolo, né? Porque se você ler o Novo Testamento, né, você vai ver que, em alguns casos, até o apóstolo Paulo cita, descreve, faz menção a homens que não têm uma proeminência, um destaque como liderança da igreja primitiva, mas que ele cita como apóstolo. Mas é porque o apóstolo ele tem um termo mais amplo, mais, digamos assim, um termo de uso mais comum, que é aquele que é enviado, né? Aquele que é enviado por Deus. Então, se a gente analisar e entender apóstolo nesse aspecto, a gente pode entender que aqueles que são enviados para determinado tipo de missão específica, né, de começar um trabalho e um projeto de plantação de uma igreja em um contexto difícil, uma cidade ainda não alcançada, em um país perseguido, ele é enviado. Então, nesse sentido, você pode usar a expressão apóstolo, mas aqui não é o uso que Paulo faz. Não é o uso que Paulo faz. Né? A gente vê claramente essa distinção já nos evangelhos, quando Jesus Cristo ele separa dentre os seus discípulos aqueles que ele primeiro chamou, e ele designa aqueles homens como apóstolos para serem pilares, para terem credenciais específicas de alguém que seria pilar da igreja. Claro, a gente sabe que o fundamento Cristo não é o fundador da igreja, Cristo é o fundamento, a pedra angular, mas esses homens eles são chamados justamente para estabelecer doutrina, para responder problemas, para escrever cartas às igrejas, para poder corrigir os problemas. Então você tem algumas credenciais, e essas credenciais elas são exclusivas e restritas a esses homens. Então hoje, partindo dessa denominação mais específica do que é apóstolo, a gente não tem apóstolos tal como os 12 e Paulo. Paulo é extremamente modesto quando trata-se das suas questões pessoais. Quanto a ele, Paulo, ele é modesto. Ele se põe sempre como o principal dos pecadores.
ele não traz para si, enquanto Paulo, enquanto o toca pessoalmente, ele não traz para si nenhuma qualificação exagerada. Mas quando trata-se do seu ministério e da sua vocação apostólica, Paulo é extremamente intransigente, porque ele considera que ele recebeu essa designação do próprio Cristo. E essa designação fica restrita aos 12 e a ele, como nascido fora de tempo, como ele vai dizer em outras passagens, em outras epístolas. Então, assim, se alguém se põe nas mesmas qualificações que esses apóstolos e que esses 12 tiveram, então, né, acho que a resposta minha é dizer, se alguém aqui se considera capaz de trazer as mesmas credenciais que os 12 tiveram, que se proclamem apóstolos. Eu tenho muita dificuldade de entender. Não, é porque haviam também critérios não subjetivos, mas objetivos também, né? Você tinha que ter sido chamado direto por Cristo. Então, exatamente. Paulo obedece isso, né? Então eu acredito que, né? Eu não acredito que muita gente. Você viu Jesus ressurreto aparecendo diante de você e te chamando para o apostolado, né? Você tinha que ter caminhado com Jesus os 3 anos e meio do seu ministério. Até alguns casos, realmente, por exemplo, você tem lá Tiago, Judas, né, que eles são identificados como homens apostólicos ou apóstolos pela tradição da igreja, mas porque eles viveram essa experiência também, segundo a tradição. Então você encontra argumentos e sentido nisso, mas não é o caso do que a gente vê hoje, né? Hoje a gente vê a pessoa se autodenominando. Então você era reconhecido pela igreja, isso é importante também. A igreja é um organismo vivo, né? É o corpo de Cristo. Então a igreja ela reconhecia, ainda que tivesse dificuldade no início, mas a igreja ela aceitava os próprios documentos que esses homens escreviam como doutrina, como palavra de Deus. Você tem evidências internas disso. Então há critérios que não tem como serem obedecidos hoje, né? Agora, então, João, aqui na nossa leitura, o versículo 2, ele me parece que ele descreve algumas características interessantes, que eu queria que você comentasse também para a gente. Por exemplo, a gente falou aqui de problemas de moralidade, uma igreja que aparentemente, a gente vai depois ver isso, aparentemente está lidando com problemas de divisão, partidarismo. Mas esse mesmo Paulo aqui, ele identifica essa igreja como santificados, chamados para ser santos. O que você pode dizer para a gente? Como é que uma igreja que tem esses dilemas, esses problemas vividos lá, é chamado de santos, santificados, etc? Para mim, assim, particularmente, é o aspecto mais belo, né? Da consciência pastoral e amorosa de Paulo, e que precisa nos ensinar. A gente vai falar um pouquinho dos aspectos mais práticos, mas eu queria começar ressaltando o que ele já começa dizendo aqui no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Talvez eu e você, né, você que nos ouve, nós que estamos aqui, se a gente olha e contempla uma igreja como a de Corinto hoje, a gente é chamado de sinagoga de Satanás. Paulo, ele tem um carinho por esses cristãos, ele entende que há um processo de desenvolvimento e amadurecimento, é por isso que ele está escrevendo, porque ele vê, apesar dos problemas e das divisões, apesar de toda a imoralidade, ele vai corrigir isso, evidentemente ele vai corrigir, mas ele enxerga essa comunidade não como sinagoga de Satanás, ele enxerga como igreja de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto. E a partir disso, né, isso também é uma chamada responsabilidade, porque tu pensa o seguinte, talvez a expectativa diante daquilo que chega a Paulo escuta, né, ele recebe uma carta, os estudiosos vão dizer que ele recebe uma carta relatando os problemas. Ele recebe um relatório de uma família, que talvez fosse uma família influente, importante em Corinto ou Éfeso, que é a família de Cloé ou Chloe. Ele recebe relatos das desavenças e problemas ali. E recebe uma comissão também, segundo os estudiosos, que vem de Corinto e conta tudo. Então, eu acho que depois de tudo isso, talvez a expectativa dos próprios irmãos da igreja de Corinto, os que estavam buscando a santidade, a integridade e a unidade, ou também aqueles que estavam no erro, fosse assim, Paulo vai mandar um documento, uma carta para a gente, arrebentando, né? Batendo na gente. E aí Paulo vem chamando eles de igreja de Deus, já é também, ao meu ver, a própria exortação em si, implícita, porque
Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam viver como igreja de Deus, porque vocês são igreja de Deus. E aí ele vai dar sequência dizendo, ó, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, aqui santos e santificado, tem um aspecto de ser separado, consagrado, então tem esse peso de responsabilidade também no que Paulo está dizendo. E ele está dizendo isso o seguinte, ó, vocês foram chamados por Deus para ser igreja de Deus e para viver em santidade. Vocês não são servos do diabo, do maligno, vocês não servem ao paganismo, vocês são igreja de Deus. Então, antes dele falar que eles devem viver como igreja de Deus, ele já chama essa responsabilidade a eles. Isso, como eu disse, em termos práticos, ensina muito para a gente, né? Porque a gente gosta de categorizar. Né? Fulano não é crente, não é cristão, essa igreja, isso aí é igreja do diabo, é sinagoga de Satanás. Paulo é extremamente tolerante, não ao erro, mas ele compreende que é um processo de desenvolvimento, um crescimento espiritual, ele precisa corrigir problemas. O que acontece é que muitas vezes nós não queremos ter o desgaste, digamos assim, de corrigir os problemas, e a gente prefere categorizar. A gente não tem parte nisso e acabou, some. Né? Há momentos em que Paulo é mais enfático e duro, sim, mas ele não é duro apenas com aquele que comete pecado, mas ele é duro com a liderança. A liderança tem que amadurecer a ponto de corrigir os problemas. Então, Paulo não trata eles como sendo outra coisa, senão igreja de Deus. E pastor Vanderlei, curioso, e você pode comentar melhor para a gente aqui, que essas mesmas pessoas, onde Paulo está chamando aqui de santificados, etc., que estão lidando com esses problemas, e Deus parece que concede a eles dons, algumas características, como o versículo 7 destaca aqui para a gente. Como é que a gente pode entender, juntar essas duas verdades, de pessoas que estão lidando com problemas sérios, mas ao mesmo tempo são capacitados por Deus? Então, a gente tem uma visão equivocada da graça, de que a santidade é que produz o dom. A gente tem uma ideia de que o dom como um merecimento, uma recompensa da vida santa. Sendo que o dom em si já é graça. Uhum. Veja que tudo para Paulo é graça. A gente está falando aqui no início da carta. Para a gente avançar aqui um pouquinho. Paulo, no versículo 3, diz: a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo já começa dizendo para eles de início que tudo é graça. Uhum. Antes de qualquer coisa, tudo é graça. Graça se repete muito, né? Graça é o que vai ser enfatizado nesses 9 versículos que a gente está estudando aqui. Graça e paz. Porque, primeiro, graça. Porque só há paz, só há possibilidade de ter paz. E aí o paz aí é o shalom do Antigo Testamento. Não é paz apenas no âmbito moral. Não é a paz apenas no âmbito da inimizade com Deus que foi quebrada. Já não há mais inimizade, agora há comunhão entre nós e Deus, porque depois você vai perceber que a comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, mas é a graça que propicia isso. Essa graça, essa caris, é que faz com que toda a comunidade experimente dons espirituais e viva e seja a igreja de Deus, porque eles são a igreja de Deus, a despeito dos pecados que ali estão. Os pecados não são para ser tolerados. Paulo vai bater firmemente todos os pecados que essa igreja está cometendo. Paulo não será tolerante ao pecado. Quando nós falamos de graça, nós não estamos dizendo que graça se torna um salvo-conduto para viver no pecado. Eles são a igreja de Deus porque a graça os alcançou, e a graça é sempre incondicional. A graça sempre é a primeira coisa que chega. Ela propicia a paz, que é o bem-estar pleno, físico, emocional, espiritual. E aí a gente avança aqui, para chegar lá onde você colocou, que é o versículo 7, ele dizendo: sempre dou graças ao meu Deus, ao vosso respeito, a propósito da sua graça. Ele dá graça por causa da graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele. Nele quem? Cristo. Em toda palavra
e em todo conhecimento. Vocês receberam graça, essa graça os enriquece, essa graça faz com que vocês vivam plenamente essa paz que envolve todas as áreas da vida de vocês. Essa palavra também produz, essa graça também produz conhecimento. E aí ele continua, e assim como o testemunho de Cristo que tem sido confirmado em vocês, igreja de Corinto, vocês que estão divididos, Cheio de problemas. vocês que não conseguem resolver problemas entre si e levam aos tribunais pagãos problemas que vocês deveriam resolver dentro da comunidade, vocês que têm problemas com relação a casamentos e não sabem o que fazer, e vocês que vivem divórcios sem nenhum tipo de critério, vocês que têm confusões por conta de dons espirituais e que exaltam os dons extraordinários e desprezam os dons de serviço, vocês são a igreja de Deus, vocês receberam graça. E aí eu respondo o que você disse no versículo 7, porque Paulo não está sendo irônico aqui, como alguns autores vão tentar atribuir a Paulo no versículo 7 uma certa ironia, porque ele diz assim, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, porque Paulo reconhece que esses dons são legítimos. O uso desses dons talvez não seja o mais apropriado, como ele vai colocar aqui em outros momentos. E é o que ele vai corrigir depois na carta. Ele vai corrigir o uso equivocado o uso dos dons. equivocado, o uso deturpado, a forma errada como Egoísta, esses dons né? A forma são tratados. de- Mas os dons estão ali presentes. E esses dons jamais são negados. Não, como eu disse inicialmente, né? Cada detalhe nessa saudação e na ação de graças é importante porque aqui ele já vai sinalizando, né, o que ele tem em mente, como tratar os problemas da igreja, né? Porque essa ênfase na graça, essa quantidade de vezes que ele usa a expressão em Cristo Jesus, em que ele usa a expressão, né, em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, ele vai repetir isso constantemente. Por quê? Porque lá na frente ele vai bater nessa tecla dos dons, falando que é o seguinte, olha, dons é carisma vem de caris, vem de graça, vocês receberam, é dom de Deus, é dom de Deus, o Espírito que distribui. Então ele vai dar ênfase nisso. E como ele começa reforçando? Dizendo o seguinte, olha, é graça, vocês só têm por causa da graça. E como ele vai falar aqui em Cristo, por exemplo, vocês são santificados em Cristo, né? Não tem espaço para vaidade, egoísmo, para prepotência, para altivez. É um problema também característico dessa igreja, então isso é um ponto importante. Tá, mas vamos tentar trazer para os crentes de hoje. O camarada está numa comunidade, ele se percebe falho em algumas situações da sua vida, em algumas áreas. Como é que esse crente ele olha para esse texto, pelo menos até esses versículos que a gente comentou aqui, e ele pode se achar motivado a continuar servindo a Deus, a querer buscar mais a servir ao Senhor com mais eficiência, a enxergar a sua vida não como alguém largado ou alguém que está vivendo uma vida completamente fora da perspectiva divina. Como é que esse crente hoje ele pode se perceber, infelizmente, ainda com algumas debilidades, mas motivado ainda a caminhar, a servir, a continuar congregando e a servindo ao Senhor? A oração de Paulo, no versículo 7, responde isso. Ele diz, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a gente vive um processo de espera, de maturação, de crescimento. Ele ora para que a igreja de Corinto não lhes falte nenhum dom. Eles já é uma igreja cheia de dons. Mas Paulo ora para que eles tenham mais dons. Quando você e nós chegarmos à leitura do capítulo 13, nós vamos ver que Paulo ergue o dom que serve como uma chave para o uso dos outros dons. O amor supremo do capítulo 13 se torna uma chave de leitura e de uso dos dons. Todos os dons precisam ser usados a partir do amor. Como que nós sabemos que não estamos abandonados e que mesmo com essas lutas, com esses desafios todos, nós ainda assim
podemos esperar em Deus, em Cristo Jesus. Versículo 8 diz, o qual também vos confirmará até o fim. Há uma ideia de progressão. Nós estamos numa trilha. E de garantia também, né? E nós estamos num processo. O início da epístola já marca isso. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Ele vai dizer isso no primeiro capítulo, a epístola aos Filipenses. A ideia está presente aqui também. Veja que ele diz, o qual também vos confirmará até o fim. Vos confirmará até o fim. Ninguém é abandonado no meio do caminho. Ninguém é deixado. Os soldados não são abandonados no meio da batalha. Muito bom. Isso significa, então, que o camarada hoje está lidando com lutas, desafios, mas, diante desse versículo 8 que você citou para a gente, parece que Deus está comprometido, então, de desenvolver nos próprios cristãos ou no próprio crente um certo encorajamento até o fim dos tempos, até o fim das eras. Como é que a gente pode entender isso? Porque me parece que Deus está se comprometendo aqui, olha, vou conduzir vocês até o fim da jornada. Me parece que... Sim. Assim, eu acho que desde o primeiro verso, né, quando Paulo fala que é Deus quem chama, essa dimensão da soberania de Deus e do propósito pelo qual Deus chama, né? Deus santifica. Então, acho que muita gente, ela às vezes acaba se perdendo na caminhada, não caindo, né? Mas se perdendo, se desorientando na caminhada, porque perde um pouquinho a referência em relação ao propósito e à soberania de Deus, inclusive, né? Porque Paulo está dizendo, olha, Deus o chamou para ser apóstolo, foi a vontade de Deus que o chamou. Depois ele vai falar, Deus santificou vocês, irmãos da igreja de Corinto. Vocês foram chamados e há um propósito pelo qual vocês foram chamados, para serem santos, consagrados, separados. Vocês são chamados também para servir. Ele vai descrever depois mais especificamente quando ele vai falar acerca dos dons. Então, o cristão hoje em dia, muitas vezes ele perde o foco em relação ao propósito pelo qual Deus o chamou. E aí Paulo vem com a esperança futura, né, com a expectativa e a garantia, inclusive, né, da consumação, quando ele vai dizer o seguinte, mesmo que por muitas vezes nos falte essa segurança, percamos um pouquinho, viemos a perder um pouquinho o propósito pelo qual Deus nos chamou, a gente tem garantia, né? A gente sabe que virá o dia do Senhor. Então, aqui também tem esperança cristã, isso é uma característica de Paulo, né? O tripé de Paulo que a gente costuma usar, né? Fé, esperança, amor, isso vai sempre caminhar junto, e Paulo está apontando aqui também para o aspecto escatológico da carta também, né? Da garantia que nós temos em Cristo Jesus. É por isso que eu acredito que ele repita várias vezes isso, em Cristo Jesus. Ele dá garantias, o cristão tem garantias de que ele é alguém chamado por Deus, santificado, consagrado, separado por Deus, para um serviço, para expressar e ser igreja manifestando os dons que tem a função de edificar o corpo, ele se vê como parte do corpo e tendo garantias de que isso é uma caminhada, isso é um processo em direção ao dia do Senhor. Veja, João, que o último versículo que a gente está analisando hoje, ele arremata aquilo que você já aqui começou a falar, dizendo, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que Paulo termina essa perícope dizendo, arrematando para a gente, se há alguma dúvida, creio numa coisa, não confie na sua força, não confie na sua capacidade de correr e de conquistar. Creia que fiel é Deus, vocês foram chamados à comunhão com o Senhor Jesus Cristo, talvez numa elaboração mais sofisticada de Romanos, capítulo 6, a gente vai perceber que essa comunhão ela se dá na morte e na ressurreição. O destino de Jesus na morte é compartilhado conosco. O destino de Jesus na ressurreição dos mortos é compartilhado conosco. Nós fomos chamados, Deus é fiel, fiel é Deus, que nos chama à comunhão com Jesus Cristo. Nós fomos colocados nessa comunhão pelo próprio Deus. E a mesma história que Jesus viveu será também a que nós viveremos. Então, esse primeiro momento, a gente percebe que não há por que termos nenhum tipo de temor. Deus é fiel para cumprir a sua palavra
e sustentar até o final a cada um de nós. Agora, o senhor falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Eu acredito que algumas pessoas que estão acompanhando a gente também tenham percebido. Explica um pouquinho melhor com essa vida-semelhança que o crente leva, que se assemelha, aliás, a Jesus Cristo. Quais são as características que a gente pode apontar que se torna semelhante àquilo que o Jesus cumpriu? Porque, assim, eu acredito que ninguém vai ser mais crucificado, né? Ninguém vai passar pela Via Crucis, por exemplo. Mas como é que se assemelha, então, a vida do cristão com a vida de Jesus? Nós estamos ligados espiritualmente a Jesus Cristo. Quando eu falo e expressei aqui que nós estamos ligados na sua morte, é que a sua morte se torna para nós uma morte completa para o nosso pecado, para o tipo de vida que nós vivemos. Há uma possibilidade de viver uma vida santa porque eu já estou morto. O meu eu já morreu. Eu estou ligado a Jesus Cristo de tal forma que a morte dele também é a minha morte para o mundo, é a minha morte para o pecado, é a minha morte para essa natureza corrompida, desgraçada que eu vivo hoje. Essa vida antiga não é mais minha. Eu tenho uma nova vida. E essa comunhão, ela é na morte e na ressurreição. Como Jesus não permaneceu na morte, a nossa história não é só de eu não peco mais, eu não vivo mais no pecado. Por que eu não vivo mais no pecado? Porque o poder da ressurreição que levantou Jesus dos mortos também é o mesmo poder que eu também recebi. Por isso que Paulo vai defender muito a doutrina da ressurreição também, né? No capítulo 15. É o capítulo mais extenso. E ele vai reforçar justamente, porque sem a ressurreição tudo é vão, né? Vã a pregação, não tem sentido nenhum não tem cristianismo sem ressurreição. A gente está ligado a Adão para a morte e ligado a Jesus para a vida. Se nós estamos ligados a Jesus, na vida, a morte que nós recebemos de Adão é anulada, aniquilada. Graças a Deus. Fiel é Deus. Mas Amém. assim, ainda insistindo um pouquinho nessa semelhança, essa semelhança também se dá da mesma forma que Jesus teve que passar, por exemplo, por humilhação, sofrimento. O crente também se identifica com essa vida também caracterizada por dores, por lágrimas, por sofrimento. Porque às vezes não é muito o que é divulgado por aí, não. Parece que o cristão, do lado de cada realidade, ele tem uma vida de sucesso, de felicidade, assim, não que seja ruim todas essas coisas, mas parece que o crente está blindado para o sofrimento. No entanto, será que essa semelhança também com Jesus, onde o próprio Cristo teve que passar por situações, problemas, dores, isso também é um aspecto para a vida do cristão, do crente? Eu acredito que isso vai se mostrar até um pouco mais latente, né, no que Paulo escreve nessa carta, ainda nesse capítulo mais para frente, né, quando Paulo vai falar sobre a rejeição natural e vergonha natural que as pessoas sentiam da própria proclamação do Evangelho, né? Como as pessoas recusavam por ouvir a mensagem de que se trata de um Deus que se encarna e é crucificado e morre. Eu acredito que os cristãos daquela época... Hoje os cristãos perdem um pouco a referência devido a uma série de razões, mas naquela época era muito latente isso, né? Essa questão estava muito recente. Alguns que estavam ali ainda na igreja primitiva tinham contemplado tudo aquilo, tinham visto tudo aquilo. Então, muitos tinham a convicção e a certeza de que poderiam experimentar e sofrer a semelhança do sofrimento de Cristo, né? Talvez hoje isso... né, por ter se passado tanto tempo e os cristãos hoje perderem um pouco a referência e também má interpretações, né, interpretações equivocadas, muito triunfalistas da Escritura e do Evangelho, as pessoas pensam que sofrer é algo que está completamente desassociado do Evangelho ou da fé cristã, da experiência cristã. Só que o cristão ele é chamado por Jesus para ser um discípulo, e o discípulo está sujeito ao que o mestre passou e se sujeitou. O próprio Senhor Jesus disse, né? Quem quiser... Sofrimento... A gente não faz apologia ao sofrimento, glorificação. evidentemente, mas o sofrimento, há lugar, né, digamos assim, tem seu da espaço. Tribulação, de sofrimento na caminhada cristã também, didaticamente. Manter equilíbrio entre o sofrimento e glorificação. Nem apelar o tempo inteiro na vida cristã
para a glorificação final. A glorificação final é o sinal para a gente de que há luz no fim do túnel. Uma esperança, né? É a esperança. Os embates dessa vida não vão nos destruir. Há uma esperança futura. Não pode se transformar num triunfalismo em que eu não aceito, eu rejeito o sofrimento aqui. O sofrimento é parte do processo que nos leva a essa glorificação final. E no Evangelho, pregado por Paulo, há um total equilíbrio dessas duas realidades. Para a gente fechar aqui, uma coisa que me chamou a atenção no versículo que o pastor Vanderlei citou, João, no versículo 8, me fez lembrar que a doutrina da perseverança dos santos. Por quê? Como o pastor colocou para a gente aqui, o texto diz que Deus confirmará o crente até o fim para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pode entender aqui essa doutrina da perseverança dos santos, que de fato o crente, quem é crente de fato, ele vai perseverar até o fim. Como é que a gente pode entender dentro desse versículo? A gente não faz doutrina em cima de um texto só, evidentemente, mas é um dos textos que podemos usar para legitimar ou confirmar uma das nossas principais doutrinas, né? Nós que somos reformados. E por incrível que pareça, talvez a doutrina tradicionalmente reformada que acaba sendo bastante recebida, né? Mesmo por quem não é reformado. Hoje em dia eu conheço muita gente que, né, não se identifica como reformado, como calvinista, mas acredita na segurança da salvação, na perseverança dos santos, né? Eu costumo olhar e gosto muito dos textos dos próprios evangelhos, quando Jesus Cristo ele se mostra e se apresenta diante dos seus discípulos e daqueles que o seguiam como um bom pastor que dá vida e cuida das suas ovelhas, né? Não há negligência no bom pastor, né? O bom pastor ele não permite que as ovelhas se percam. E esse texto confirma isso, né? Paulo é alguém que confirma isso, inspirado pelo Espírito Santo, né? E mostra que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la. E pastor Vanderlei, você tinha pincelado lá no início daquela ideia, tipo assim, já que Deus então me garante, eu tenho um salvo-conduto, que foi o termo que você utilizou, para poder viver uma vida aqui na regalia do pecado. Porque alguns cristãos vão olhar para essa doutrina e vão pensar isso. Olha, se o crente está garantido, com a sua vida completamente garantida na eternidade, então ele pode desfrutar de alguns prazeres carnais, porque isso não vai revogar, não vai tirar dele o seu passaporte de entrar na eternidade. Isso é uma carta branca para o pecado? Então, na comunidade de Corinto, alguns pensaram dessa forma. E Paulo vai rebater isso, inclusive no texto que nós acabamos de ler. Paulo vai dizer, o qual também vos confirmará até o fim, vírgula, para ser de irrepreensíveis. Para ser de irrepreensíveis. Quem é irrepreensível? Aquele que não merece nenhuma... Aquele que não merece é aquele que não se faz necessário nenhuma repreensão. Uhum. Então, aquele que nos confirma até o fim, nos confirma até o fim para sermos irrepreensíveis, para sermos santos, para sermos inculpáveis. Então, Paulo não deixa nada em aberto. Ele mostra, nós vamos ser sustentados por Deus, nós vamos perseverar, mas essa perseverança não é fruto de orgulho pessoal, não é para eu me arrogar na minha capacidade de resistir ao mal por mim mesmo. É uma força e um poder que vem da ressurreição de Cristo e que o Espírito Santo aplica em nós para nos tornar santos até a vinda de nosso Senhor. Exatamente, Jesus né? Cristo. É acompanhada da santificação, né? Da credencial do salvo, do eleito. Que e a gente vai ver isso em outros textos, senão a gente vai adiantar muita coisa aqui que vai ficar para a próxima semana, né? Senão a gente vai adiantar muita coisa aqui. Eu só queria... Acho que o pastor Alan quer provocar a gente aí para a gente...
Não, sim, é porque muita gente... Quer gerar uns cortes bons, né? Assim, Não, tudo assim. bem. Eu tenho um arsenal aqui, mas Vamos soltando aos poucos, né? senão o pessoal vai ficar cansado da gente logo de primeira. Não, é bom pra galera da produção preparar uns cortes legais aí ó, sobre a doutrina da perseverança dos santos. Eu queria aproveitar esse gancho aí da doutrina da perseverança dos santos, porque, de fato, muita gente pode entender que se o cara está garantido, com a sua vida garantida na eternidade, então há uma flexibilidade para ele pecar sem um peso na consciência. No entanto, lá nos cânones de Dort, há uns artigos bem interessantes sobre esse ponto da doutrina da perseverança dos santos, que eu queria trazer para a gente aqui, porque mostra para a gente que aquele que é crente de verdade, quando ele lida com fracasso, com pecado, quando ele deixa de corresponder com a vontade de Deus, não há um descanso na mente dele. Isso o chateia, isso o provoca, isso o humilha. E ele, então, vai buscar refúgio em Deus e buscar em Deus uma reconstrução para a continuidade da sua caminhada. Então, por exemplo, no artigo 7, no capítulo 5 da Perseverança dos Santos, ele diz o seguinte, olha, em tal queda, Deus preserva nele sua imperecível semente da regeneração, a fim de que esta não pereça nem seja lançada fora. Além disso, por meio da sua palavra e do seu Espírito, Deus certamente os renova de modo efetivo para o arrependimento. Como resultado, olha que interessante, o crente se aflige de coração, entristecendo-se com Deus pelos pecados que tem cometido. Procura também obter pela fé, com o coração contrito, o perdão pelo sangue do mediador, o nosso Senhor Jesus, e experimenta novamente a graça de Deus, que se reconcilia com eles, que por meio da fé adotam sua misericórdia. Daí em diante, ele se empenha mais diligentemente pela sua salvação com temor e tremor. Para fechar essa parte, no artigo 8, ele acrescenta o seguinte: assim, não é por seus próprios méritos ou força, mas pela imerecida misericórdia de Deus que ele não cai totalmente da fé e da graça, nem permanece caído ou se perde definitivamente. Quanto a esse crente, isso poderia acontecer facilmente, e aconteceria sem dúvida. Quanto a Deus, porém, isso não pode acontecer de modo nenhum, pois seu decreto não pode ser mudado. Sua promessa não pode ser quebrada. Seu chamado em acordo com seu propósito não pode ser revogado. Nem o mérito, a intercessão ou a preservação de Cristo podem ser invalidados. E o selo do Espírito Santo tampouco pode ser frustrado ou destruído. Então ele faz aqui uma junção de duas verdades, basicamente duas verdades, que para mim é algo muito forte, muito encorajadora. Primeiro, há uma diversa promessa da parte de Deus de manter o seu povo até chegada na eternidade. Por isso que às vezes a gente chama de preservação dos santos também a doutrina. Sim, exatamente. Então Deus ele estabeleceu uma aliança, um compromisso, um pacto, e ele vai levar isso a cabo até o fim. No entanto, na medida que o crente ainda se encontra do lado de cada vida, ele lida com fracassos, erros, vacilos, problemas, que não deixa ele em paz no sentido de, olha, eu estou tranquilo. Não. Ele é encorajado a buscar uma vida cada vez mais reta, mais santa diante de Deus. Então, essas duas verdades, para o crente, não são verdades que entram em conflito. São verdades que, na verdade, elas estão caminhando juntas e que faz a vida do crente hoje. Então, essa ideia de que há uma certa liberalidade ou um salvo-conduto, que foi o termo muito pertinente que o pastor levantou, não existe para o crente de verdade. Aquele que pensa dessa maneira e que vive dessa maneira, muito provavelmente não se acha... Não nasceu de novo, né? Não nasceu de novo, não tem um coração regenerado. Paulo já afirma isso, né? Ele vai nos confirmar até o fim para sermos irrepreensíveis. Beleza. Rapaziada, então vamos chegando aqui às nossas considerações finais. Eu queria começar pelo pastor João. João, o que você pode trazer para a gente aí de algo conclusivo, mas que seja prático
e aplicável para aqueles que estão nos acompanhando. Acho que deu para a gente sentir aí, né, o que nos espera, né, nas próximas semanas. A gente sente vontade mesmo de conversar, de passar o tempo. E o tempo realmente voa e a gente não percebe, né? Eu vou trazer uma aplicaçãozinha interessante, que foi uma vez que eu ouvi do reverendo Augusto de Nicodemos, né? Ele falando sobre essa carta e sobre... E aí é mais uma palavra para liderança, né? Ele fala, gente, quem plantou essa igreja foi Paulo. Paulo plantou Corinto, a igreja em Corinto, né? E nem por isso, com um dos melhores pastores, né? Um apóstolo, a igreja estava isenta e imune a problemas. A gente muitas vezes vai falhar, vai realmente... A nossa falha vai acarretar em problemas e dificuldades, né? Mas isso também é um encorajamento, né? A gente acaba, como liderança, muitas vezes pensando, né? Tudo depende da gente, tudo que deu certo é da gente, tudo que deu errado foi por causa da gente, né? E a gente esquece que a gente está lidando com pessoas que são pecadoras, que precisam amadurecer. Então, isso é um encorajamento para quem é líder também. Eu acho que a gente não nos comparando, né? Mas Paulo era um bom pastor, um homem chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus, plantou essa igreja, permaneceu 1 ano e meio com essa gente aí, né? Como a gente vê lá em Atos, e ainda assim a igreja tinha problema, né? Então, no meu caso, né, eu quero colocar o que o Paulo já diz aqui no versículo 7, que não vos falte nenhum dom, que não falte a nenhum de nós o dom, e que esse dom seja usado de forma adequada com o seu propósito, que é a glorificação do nome de Deus. Dom não é para ser desprezado, porque foi Deus que concedeu, mas dom também não é para ser alvo nosso de nenhum tipo de arrogância, porque se é concedido, não é nosso, Deus nos deu. E esse foi um dos problemas que a igreja de Corinto enfrentou. Muito bom. A minha percepção aqui daquilo que nós conversamos aqui é que lidamos com fracassos, lutas, embaraços. No entanto, Deus está comprometido de conduzir a gente em meio a esse campo de guerra que a gente vive, né? Guerra cultural, guerra dos mais variados sentidos que a gente poderia utilizar aqui. Mas que Deus está comprometido de conduzir o seu povo e que nós não utilizemos essa ideia para dar vazão as nossas imperfeições. Pelo contrário, que seja algo encorajador para que a gente permaneça crente. Amém. E servindo a Deus com fidelidade no mundo que Deus nos colocou. Beleza? Então, gente, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio, do nosso primeiro programa. Espero que tenha sido uma jornada muito bacana para você, um período muito bacana, de crescimento, de edificação para a sua vida. Para nós aqui também foi e tem sido. Mas queremos já convidar você para o nosso próximo episódio, que já vai entrar aí no YouTube. E você continue acompanhando a gente, nos ajude a também a tornar esse programa aqui cada vez mais agradável, com o seu comentário, deixando aí as suas ideias também, tá bom? Então a gente quer agradecer você que tem participado com a gente. Curta o vídeo, comente, compartilhe, por favor. E a gente quer finalizar esse momento aqui com uma oração. Eu vou pedir para o pastor Vanderlei fazer essa oração. Você fique aí, participe dessa oração. Deixa Deus também ministrar no seu coração, na oração que o pastor Vanderlei vai estar fazendo nesse momento. Nos despedimos, né? Na próxima quarta-feira, às 19h30, como hoje, a gente vai estar junto, se Deus quiser, se Deus nos permitir. Amém. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos com a Tua palavra, mais um pouco, nos faz viver segundo essa palavra. Amém. Abençoa também os nossos irmãos que estão recebendo nas suas casas, trabalho, se estão vivendo lutas semelhantes, ou seja qual for a situação que estejam agora, que receba a Tua bênção e que a Tua palavra os sustente, que a Tua palavra fiel os mantenha de pé. Amém. A despeito das suas lutas, das nossas lutas, nos faça vencedores. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.